Bom dia, Belém, bom dia, Brasil. Meu nome é José Roberto Almeida Valente e vou gravar agora aqui uma parte na Praça da República, mas tenho um texto importante que com certeza deve agradar a muitos dos que o acessarem na internet. Fala sobre o progresso de Belém, a influência dos países europeus. Se São Paulo e Rio de Janeiro tem a visão voltada para os Estados Unidos, o próprio sul do país, muita gente vai aos Estados Unidos, né? Muito embora sendo descendentes europeus. A região norte do Brasil, norte, nordeste, na verdade, isto é muito diversificado, né? Mas muitos têm as vistas mais para a Europa, né? E este texto fala sobre a influência europeia em Belém do Pará. Então vamos lá. Hoje é dia 5 de setembro. Estamos em setembro, como o tempo voa, desculpe, de 2012. Pensar o processo de reurbanização que atingiu a cidade de Belém no final do século XIX e início do XX pressupõe entender a dialética da modernidade e a economia que possibilitou a materialização desse triunfo modernista expresso na Belle Époque. A modernidade, entendida como expansão da riqueza, ampliando as possibilidades, caracteriza-se pelo avanço da tecnologia, entre parênteses, revolução industrial, construção de ferrovias, expansão do mercado internacional, pela urbanização e crescimento das cidades, entre parênteses, em área, população e densidade, pela mudança do comportamento público e privado e pelo bafejo da democracia, transformando as ruas em lugares onde as pessoas circulavam e exibiam seu poder de riqueza. Analisando a inserção do Brasil na era da modernidade, defronta-se com os componentes básicos desse processo, como a industrialização, a divisão técnica do trabalho, a urbanização, a formação de uma elite nacional, indicadores do progresso, elemento sintonizador da nossa sociedade com as modernas sociedades civilizadas. No final do século XIX e início do século XX, assistia-se na sociedade brasileira a transformação do espaço público, do modo de vida, a propagação de uma nova moral e a montagem de uma nova estrutura urbana, cenário de controle das classes pobres e do aburguesamento de uma classe abastada. Essa vitalidade urbana manifestada através do vestuário, da construção de prédios luxuosos, cafés, luz elétrica,
bondes, ferrovias, na criação de uma nova estética, representou, na verdade, uma reelaboração da expressão do poder de uma nova classe, a burguesa, além da necessidade imposta pela internacionalização da economia capitalista, na medida em que era preciso criar condições concretas para ampliação e reprodução do capital. O processo de modernização da cidade de Belém só foi possível em razão do enriquecimento que atingiu certos setores sociais da região a partir da segunda metade do século XIX, reforçando o processo de inserção da Amazônia no sistema capitalista mundial. Toda a atividade econômica da região passou a girar em torno da borracha a partir de 1840. Em decorrência dessa nova ordem econômica, Belém assumiu o papel de principal porto de escoamento da produção gomífera, canalizando parte do excedente que se originou dessa economia para os cofres públicos, os quais direcionaram o investimento para a área do urbano, com calçamento de ruas, com paralelepípedos de granito importados da Europa, construção de prédios públicos, casarões em azulejos, monumentos, praças, etc. A nova ordem econômica e a nova filosofia financeira, nascida com a República, impunham não somente a reordenação da cidade através de uma política de saneamento e embelezamento, mas também a remodelação dos hábitos e costumes sociais. Era preciso alinhar a cidade aos padrões da civilização europeia. Desse modo, a destruição da imagem da cidade desordenada, feia, promíscua, imunda, insalubre e insegura fazia parte de uma nova estratégia social no sentido de mostrar ao mundo civilizado, entre parênteses, entenda-se Europa, que a cidade de Belém era o símbolo do progresso, imagem que se transformou na obsessão coletiva da nova burguesia. Da Europa, especialmente da França, é que veio o modelo de urbanismo moderno, reproduzido em Belém com expressividade durante a administração do intendente Antônio José de Lemos, através da construção de boulevardes, praças, bosques, calçamento de ruas, asilo, mercados e de uma rigorosa política sanitarista. Por isso, quando este trabalho se propõe entender a modernização da cidade de Belém como reflexo da riqueza gerada pela goma elástica, viu-se obrigada a centrar seu foco de atenção na administração lemista. Aponte-se que, na historiografia paraense, o enfoque sobre a urbanização da cidade no final do século XIX
tem-se apresentado como mero apêndice em trabalhos realizados por pesquisadores, especialistas ou não, da nossa história, no momento em que tratam da economia da borracha. É, portanto, objetivo deste trabalho privilegiar o estudo da modernização da cidade de Belém, não se detendo apenas na simples descrição das obras construídas e do novo estilo de vida adquirido por certos setores privilegiados da população durante o apogeu da economia gomífera, mas procurando demonstrar como o mercado especializado da borracha exigiu a reorganização do espaço urbano em função da nova condição da cidade, transformada em principal porto de escoamento desse produto para o mercado externo. A pesquisa induziu também a novas investigações relacionadas com o contexto extrativista amazônico e a expansão urbana gerada pelo aumento da produção do látex, pois Belém vai sofrer alterações que se operaram nas estruturas sociais, ocasionando uma intensificação da vida social e intelectual da cidade, aumento demográfico, maior complexidade das relações sociais e a concentração de fortunas entre os novos setores dominantes. O censo de 1862 nos aponta um número expressivo de comerciantes, guarda-livros e caixeiros, entre parênteses, 2.209, nas principais freguesias urbanas, entre parênteses, Sé, Santana, Trindade e Nazaré, além de número significativo de pessoas sem profissão. Esta nova ordem econômica propiciou a composição de uma nova elite formada por comerciantes, seringalhistas, financistas com destaque para os profissionais liberais, geralmente de famílias ricas e oriundas de universidades europeias. É este novo grupo dominante que, em nome do progresso, vai direcionar a remodelação da cidade, imprimindo-lhe o brilho da Belle Époque. No entanto, é ao poder público que vai ser atribuída a tarefa de disciplinar e embelezar a cidade, e para desempenhá-la criará mecanismos que irão interferir na vida cotidiana das camadas populares. Diante da questão colocada, este trabalho remeteu a uma vasta documentação imprescindível ao entendimento da modernização no Brasil, e, em particular, da cidade de Belém. É uma documentação rica em informações sobre a administração lemista, especialmente sobre o discurso do intendente em relação ao projeto de reurbanização da cidade, que vai de jornais como o Diário de Notícias, entre parênteses, 1898-1898, Folha do Norte, 1904, Jornal do Pará, 1898, A Província do Pará, 1900, O Liberal do Pará, 1876,
a outras fontes variadas, como os códigos de posturas municipais, entre parênteses, 1897 e 1900. Relatórios de viajantes, relatórios de presidentes da província, 1871 a 1887. Censos, 1872 e 1900. Inventários post-mortem e relatórios do intendente Antônio Lemos, apresentados ao Conselho Municipal, ao todo 7 volumes. Os jornais, através de seus discursos, foram importantes na medida em que forneceram a visão que a imprensa tinha sobre a administração lemista. Os relatórios da intendência municipal nos possibilitou a leitura do discurso da civilização e do progresso propagado por Antônio Lemos. Os mecanismos legais utilizados na concretização do projeto de Lemos foram estudados através das posturas municipais. Já as transformações demográficas da cidade e as alterações que se operaram em sua estrutura foram extraídas basicamente dos censos de 1872 e 1900, além da contribuição dada neste aspecto pelos relatórios dos presidentes da província. Naquela ocasião, a consulta aos inventários post-mortem foi muito difícil, haja vista o Tribunal de Justiça do Estado, guardião da documentação, ainda não possuir um arquivo, nos levando a depender da boa vontade de um funcionário de um dos cartórios para localizar a documentação. Apesar do arrolamento de um número reduzido, entre parênteses 50, os inventários foram peças importantes na reconstrução de uma realidade socioeconômica da cidade pelo valor das ações e do espólio dos inventários, o que nos permitiu checar a natureza dos bens imóveis e dos bens móveis, como imagens, escravos, objetos de ouro, prata, etc. A periodização definida deu-se em função do ano 1870, corresponder ao período no qual Belém começou a tomar impulso como centro urbano decorrente do comércio gomífero, e o ano de 1910. Marco final de nosso trabalho. Representar o solapar de uma fase de crescimento, quando a região começou a sofrer os impactos do descenso da economia da borracha causado pela concorrência asiática. Isto posto, convém registrar a estruturação do trabalho em 4 capítulos, sendo que no primeiro, intitulado A Historiografia Brasileira e o Estudo da Modernidade, algumas notas, oferece uma visão geral de autores que, através de uma visão micro da história, procuraram desvendar os efeitos da modernidade nas cidades brasileiras. São obras que serviram de apoio ao entendimento do processo de modernização que atingiu a cidade de Belém no final do século XIX e início do XX. O segundo capítulo, Belém,
origem do núcleo urbano, acompanha a evolução histórica da cidade e o processo de configuração do espaço ao longo dos séculos. Já no terceiro capítulo, abordam-se transformações econômicas e sociais decorrentes da inserção da Amazônia ao sistema capitalista mundial a partir da segunda metade do século XIX. A partir desse momento, a economia do látex engendrou uma reordenação na composição das forças sociais, na definição dos papéis dos novos grupos dominantes. Decorrendo deste fato, um surto de enriquecimento que possibilitou a modernização da cidade. O último capítulo mergulha mais profundamente na compreensão das transformações ocorridas no espaço urbano belenense. No final do século XIX, o cosmopolitismo do ciclo da borracha fez-se sentir com vigor nas cidades amazônicas, transformando Manaus e Belém em pequenas reproduções de cidades europeias. Em Belém, a paisagem urbana sofreu modificações com a construção de palacetes residenciais, praças, quiosques, abertura de avenidas e outros melhoramentos urbanos. Neste contexto da euforia da riqueza, se processou com conotações político-ideológicas a administração de Antônio Lemos, entre parênteses, 1897 a 1910, idealizadora e executora do projeto de embelezamento e saneamento da cidade, dando, desta forma, concreticidade às expressões simbólicas da modernidade. Esta é a introdução de um ótimo livro sobre a história de Belém, cujo nome é Belém. É da autora Maria de Nazaré Sarges. Riquezas produzindo a Belle Époque, entre parênteses, 1870 a 1912. Parte deste livro encontra-se na internet. É muito bom. A gente observando, é necessário conhecer, né? E geralmente, se falando de Brasil, né? Os cidadãos brasileiros, em cada estado, por baixo, né? 51% dos cidadãos não conhecem a sua própria história, a história verdadeira, né? Dos seus estados, da sua cidade. O que leva a fazer muitas ideias errôneas e agir consequentemente, de maneira errada, né? No dia a dia. Muito bom dia. Bom dia, Belém. Isto é Brasil. Isto é América do Sul.